Eu entrei no dia 12 de setembro de 55, do primeiro batalhão. Do primeiro batalhão, eu fui. Lutei muito coisa, trabalhei. Naquela época, na época que eu entrei, não existia nem curso militar, somente fazia só os exames de saúde, não fazia teste, não fazia nada, não. Não fazia nada, só fazia coisa. O comando da polícia, né, na época, era Coronel Ivo Borges, médico do Exército Brasileiro. Ele era do Exército e comandava a Polícia Militar nessa época. Quando eu cheguei aqui no 3º Batalhão, não existia quartel, não existia, só as delegacias. A delegacia era comandada por militar. Nessa época, não tinha delegado civil como hoje. O meu comandante aqui no 3º Batalhão, na época, em 72, era o Major Geraldo Gomes. Ele era delegado e comandante do quartel aqui do 3º Batalhão. Quando nós fomos inaugurando o 3º Batalhão, quem tomava conta lá, no pessoal ainda lá no alojamento, antes de inaugurar o batalhão, era Cabirã, um cabo muito antigo que tinha concursado, o cara era concursado, o Cabirã era concursado, um moreno, ele era o Cabirã, e o comandante era Major Geraldo Gomes, e ele comandava o batalhão e era delegado de polícia nessa época. Aos 16 anos de idade, nasceu em mim a vontade de ser policial militar. Daí eu fui me preparando com um pensamento firme de que um dia ingressaria na Polícia Militar da Paraíba. Aí aos 20 anos de idade, fiz um concurso para soldado, fui aprovado e no dia 11 de março de 64 fui incluído no 3º Batalhão da Polícia Militar, quando naquela época ele só existia no papel. Continuei estudando até chegar a hora de fazer o curso de oficiais. Fiz a seleção, fui aprovado, fui para o Recife, onde passei 3 anos, 69, 70, 71. De lá voltando aspirante e seguindo direto para o 1º Batalhão, onde comandei a companhia de guarda, tirei oficial de linha e pensando sempre que um dia poderia ser comandante do batalhão no qual fui incluído. Com 3 ou 4 meses, fui designado para o 3º Batalhão, chegando aqui em Patos no dia 9 de maio, antes da inauguração, para que pudéssemos inaugurar e dar continuidade aos trabalhos direcionados à segurança pública e ao bem-estar de todos da região, até porque nós comandávamos 75 cidades na época. Inaugurei, fiz o lançamento do policiamento de trânsito, da rádio patrulha, policiamento ostensivo. Na época era muito perigoso, porque provando este perigo que sempre nos afetava, é que eu trouxe 15 soldados de João Pessoa para Patos. Dos 15, 12 foram assassinados. Trouxe 5 sargentos, 4 foram assassinados. Trouxe um subtenente, foi assassinado. E fui buscar, escolhi a dedo um tenente para montar a primeira escola de recruta. Também foi assassinado. Mas continuei à frente, com muita garra, com muita determinação. Montei a primeira escola de recruta e daí por diante vieram as demais escolas. Eu queria dizer a vocês, senhoras e senhores, dar um testemunho de um tempo muito bom que não volta mais.
O terceiro BPM tem muitas lembranças boas minhas. Lembrar os senhores que eu entrei na primeira turma do terceiro BPM em 72. O Sargento Ribeiro, que é conhecido lá como Queixo de Pau, meu amigo velho, da segunda turma do terceiro batalhão. Entramos no mesmo dia. Porém, ele ficou na segunda turma. Ao chegar no terceiro batalhão, primeira turma de soldado, para vocês verem algumas engraçadas lá no terceiro. Eu não sabia o que era polícia, não sabia nem o que era polícia. Viemos para a PM, eu e Nilton, sabe? Lá do Nilton Peronco, que faleceu agora, meu primo, era Sargento Peronco, você lembra dele? Nós fomos para a PM se inscrever na segunda-feira de manhã. E chegando no terceiro, estava Cabirã, encontramos Cabirã e Sargento Ferreira. E a gente não sabia com quem falava, como nós estávamos conversando com as pessoas para se fazer inscrição para soldado. E eu disse a Nilton, aquele homem ali tem 3 risquinhos, 2 risquinhos. E aquele tem 5. Vamos falar com aquele que deve ser o dono da polícia. Era o Sargento Ferreira e o outro era Cabirã. De noite, nós estudaríamos para o colégio, estudar, as aulas de PM tudo durante o dia, e de noite a gente ia. E o pessoal restante ia fazer Mobral, gente. Mobral. A mãe de Isaú, hoje comandante do terceiro batalhão, começou a namorar com o Coronel Alves, lá no terceiro batalhão, lá ela foi ensinar Mobral. Quer dizer, o pessoal não tinha muita. Não era um pessoal bem escolarizado, e então foram fazer Mobral à noite. Com a mãe de Isaú. Engraçado, né? Hoje ele é o comandante do terceiro batalhão. Com a mãe do Coronel Isaú, minha amiga Analice. Passamos isso aí, passamos 273, 74, 75. A Rancheiro. Eu, Ribeiro, hoje, meu amigo Queixo de Pau. Soldado Dias, Sargento Soares. Eu não vou fazer local oficial. Levei sorte. E fui aprovado e fui fazer o curso em Recife. Terminado, me apresentando no comando geral, fui convidado a perguntar quando eu queria. Digo que era terceiro batalhão em Patos. E fui para Patos. Terceiro BPM. Então, sim, chegando em Patos, fui trabalhar onde? No rancho de novo. Como soldado, trabalhei o tempo no rancho. Como oficial, chegando, fui ser aproxinador. Agora aproxinador, não era mais soldado, não era mais cozinheiro, era chefe do sujeito. E levei sorte que naquele tempo comandar como major era elite. E eu fui comandar o terceiro batalhão como major. Com 15 dias, 30 dias de major, fui comandar o terceiro batalhão. Foi o dia mais importante da minha vida. Porque eu estava preparando para um dia ser comandante do terceiro. Mas eu era major. Certamente seria comandante se um dia eu chegasse a tenente coronel. Mas fui convidado pelo senhor governador, o comandante geral do meu governador, me convidou, aceitei o convite, fui designado e assumi o terceiro batalhão. Nesse dia, como está agora faltando, nesse dia me faltou a fala. Na hora de assumir o comando, me perguntaram, o coronel Marcílio, que era subcomandante geral, perguntou, quer falar? A tropa formada ali na frente, ali em frente ao batalhão, mas na hora não faltou a fala. Porque, senhores, ali estava o soldado Moraes, que chegou do batalhão como soldado, sofreu que só, e lá estava ele agora como major, assumindo o comando da unidade. Comando da unidade. Vocês que são PM também, isso é muito importante. Então, para mim, foi muito importante. Ainda hoje eu choro quando eu me lembro disso. Mas guardando as lágrimas, que eu lembro com muita saudade desse dia. Mas de tudo, deu tudo certo. Passei 2 anos no comando, saí tenente coronel lá em Patos. E fui convidado pelo comandante geral. Ele levou novamente à frente do governador.
e eu fui convidado para comandar o 1º Batalhão. Eu ingressei nos quadros da Polícia Militar da Paraíba, em João Pessoa. Fui para o quartel do CI, Centro de Instruções. Passei 6 meses de instruções com a turma. Aí quando a gente passou a pronto, nós viemos para Patos. Então saímos de João Pessoa, 1º Batalhão, meia-noite. Era uma turma de 40 homens, em cima do caminhão-choque. Chegamos em Patos às 7 horas da manhã. Aí iniciou todos os trabalhos e fomos tocando para frente. O serviço, um atrás do outro, mas sempre o companheirismo, era uma irmandade. Era um por todo e todos por um. Eu trabalhei numa época da ditadura militar e todo o regime da Polícia Militar é regido pelo regulamento do Exército Brasileiro, não é isso? Aí começaram o serviço, a gente começou a trabalhar. Veio um serviço ostensivo, era em dupla, distribuía em toda a cidade de Patos, em todos os bairros. Era uma dupla de um lado e outra dupla do outro. Esse trabalho ostensivo era até 12 horas da noite. Se recolhia, no dia seguinte era a mesma coisa. O que mudava era em outro setor, mas deixa que o serviço ostensivo continuava. Agora isso era importante porque ia de pés, saía do batalhão de pés para trabalhar, por exemplo, do bairro do Jatobá, trabalhar no bairro da Brasília, no centro da cidade. Esse serviço era feito de pé, porque não tinha viatura. A rádio patrulha era 24/24. Era um serviço muito rígido, porque a guarda, a pessoa só fazia folgar o cinto. Só fazia folgar o cinto e tirar os coturnos. Não podia nem desabotoar a túnica. Do jeito que estava, saiu do quarto de hora, ficava ali feito um estalto em cima da cama. Mas a gente trabalhava por amor. Era por amor, não era por dinheiro, não era por amor. Eu sou o Coronel Evódio, sou natural aqui do Sertão, embora eu tenha me criado mais em Campina Grande. Eu ingressei na Polícia Militar do Estado da Paraíba no ano de 1973. Eu me submeti ao CFO aqui na Paraíba e fui fazer o curso em Salvador, na Academia de Polícia Militar de Salvador. Depois de 6 meses, nós fomos designados para o batalhão onde deveríamos trabalhar. E eu, na época, fui convidado pelo então Coronel Monteiro II, e fiquei aqui no batalhão trabalhando com ele. Aqui tinham poucos oficiais, era o Capitão Carlos, era o Tenente Clementino, era, diga-se de passagem, um homem muito dedicado à polícia, muito operacional, um homem inteligente. E tínhamos também o Tenente Alves, que é o pai do coronel de hoje, o Coronel Esaú. Tinha também o Coronel Marcílio. Eram os oficiais desse batalhão. Então, nós começamos a trabalhar. Esse batalhão, o 3º Batalhão, foi um desmembramento praticamente do 2º Batalhão em Campina Grande. E naquele tempo, meu filho, era um Fusca velho, uma caminhoneta velha, C10, e nós, muitas vezes, uma Rural velha, eram os 3 carros bons aqui do batalhão, tudo carro velho. Uma Rural velha, uma caminhoneta velha. Naquele tempo a polícia era a farda era CAC. E nós sofremos demais. Por quê? Porque muitas vezes era necessário você empurrar um carro no meio da rua. Ora, imagina, polícia militar, os oficiais, praça, fardados, empurrando um carro no meio da rua para correr atrás de quê? Do infrator. Veja a diferença. Então era uma coisa muito precária, muito dolorosa para a gente. A gente queria fazer alguma coisa de melhor, mas não podia, não tinha condições. Porque não tínhamos como andar motorizado. Por quê? Porque o carro era nessa situação. Eu fui ao Almoxarife,
que por sinal eu cheguei a fazer a primeira carga desse batalhão, foi eu que fiz. E depois de muito material junto, nós partimos para fazer uma carga, entendeu? Tornando esse batalhão atuante e tomando corpo, porque tudo daqui vinha de Campina Grande. Então a gente tinha que formar um batalhão partindo do zero praticamente. Porque como eu fiz a primeira carga, de cadeira a metralhadora, a fuzil, e depois o tempo vai passando, a gente trabalhando com muito esforço. Clementino, como eu falei, era um oficial muito competente, muito inteligente, entendeu? Amava essa polícia, entendeu? O capitão Carlos também, o tenente Alves, o pai do Esaú, entendeu? Eu não vou dizer eu, mas todos nós participamos de muita coisa e com muito esforço e com muita dedicação. Bom, pessoal, sou o Coronel José Martins Filho. Ingressei na Polícia Militar no mês de abril de 1974, na graduação de soldado. Tive a honra de conhecer a instalação do 3º Batalhão naquela época, mês de novembro. Vim trabalhar no pleito eleitoral com alguns policiais de João Pessoa e fizemos a segurança do pleito eleitoral do Vale do Piancó, na cidade de Piancó. Retornamos para João Pessoa. Em 1979, passei no curso de formação de oficiais. Fui formado na Academia de Polícia Militar de Pernambuco. Retornei aspirante para o 2º Batalhão em Campina Grande, ser designado para a região do 3º Batalhão, ser subcomandante do capitão Cardoso, que comandava naquela época a 13ª Companhia de Polícia Militar, a companhia isolada que pertencia ao 3º Batalhão. Naquela época tínhamos grandes dificuldades, tanto no batalhão como na companhia. O efetivo era pouco, viaturas muito pouco também. Mesmo assim, tentamos fazer o melhor para a Polícia Militar e para a sociedade paraibana. Fui subcomandante de Soares e fui subcomandante de Ardenildo Moraes dos Santos. Depois assumi o comando da companhia de Itaporanga, 13ª Companhia. Por um bom período, quase 3 anos eu passei no comando da companhia. Retornei para o 3º Batalhão, onde pude ser comandante da companhia de policiamento ostensivo, aqui 3º Batalhão. Na época, tínhamos dificuldade também em efetivo, era pouco para cobrir toda a região. Tínhamos as companhias isoladas, como já disse. Itaporanga era a 13ª, Catolé do Rocha era a 12ª e Cajazeira era a 11ª Companhia isolada. E os demais eram tudo destacamentos. Não tínhamos ainda a quantidade de companhias que temos hoje e batalhões que eram destacados. O 3º Batalhão hoje, à vista de quando eu passei aqui, melhorou muito. Temos um efetivo muito bom hoje. Temos a parte operacional de viaturas, de armamento, nem se compara com aquela época. Está muito bem assessorado hoje com novos comandantes, novas tecnologias ajudando o pessoal. Naquela época só tínhamos fax, que era o único meio de comunicação entre os batalhões e o comando geral, e as companhias eram fax, que mandávamos a mensagem através de fax. Hoje nós temos internet, temos outros meios de comunicação. A comunicação também, hoje a gente se comunica direto com o João Pessoa. Naquela época só cobria poucas cidades da região, os rádios de comunicações, era muito deficiente. Nós temos hoje a agradecer a tecnologia e os novos comandos que tiveram uma visão muito grande em termos de operacionalidade, de viaturas, e também o efetivo nosso hoje é um efetivo mais voltado à parte operacional, né? Vamos lá, gente, falar do 3º Batalhão, a minha vida, quando eu entrei em 83 como soldado, 86 CFS, aí sargento, daí comandei rádio patrulha, comandei guarda do quartel, guarda do presídio, policiamento de campo. Quando foi em 2003, fiz o CHO, passei, ficamos, tiramos o curso. Então foi uma vida, graças a Deus, de glória. Onde eu entrei como soldado e saí em 2013 como oficial superior. Como oficial, aqui comandei
3 CPU, comandei também policiamento de campo. Nós assumimos a função de almoxarifo e P4, organizando tudo lá do 3º Batalhão. Então foi uma glória para mim, como eu já falei, entrar como soldado, sair como oficial superior hoje, da identidade principalmente, tenente-coronel da reserva. Glória a Deus e glória ao 3º Batalhão. Bem, aqui eu vou contar um pouco da minha história. Eu sou o 2º Sargento Juscelino. Entrei na polícia em 19 de 7 de 82, numa turma de 54 alunos. Desde esse ano, e o 3º Batalhão, para mim, se tornou uma casa. Gosto, devo tudo hoje, agradeço primeiramente a Deus, e porque tudo quanto eu arrumei foi dentro da polícia. A polícia, para mim, é a minha segunda família. Quando eu entrei na polícia, o portão de entrada da polícia era aqui, entendeu? Tinha uma sentinela, uma guarita com sentinela e uma corrente, e os praças mais antigos sabem como era regido o regime aqui. O sentinela ficava fora com o mosquetão, e aqui era dividido os caminhos. Os oficiais pela direita, subia a escada, e praça pela esquerda. Era tudo dividido, entendeu? Aqui era tudo terra, não tinha nada pavimentado, não tinha nenhuma pavimentação dessa, não tinha nenhum prédio desse. Aqui era um campo de futebol, onde a gente fazia exercício físico, onde a gente entrava em forma na frente do batalhão, onde a gente jogava bola. Os mais antigos todos conhecem isso aqui. Essa parede aqui, com o tempo, foi levantada, botaram a estátua do governador Hernando Sato, que é o nome hoje do batalhão. E me sinto feliz dentro da Polícia Militar. Nova mudança, os comandos foram fazendo, fecharam a porta de entrada lá onde a gente entrava, adentrava os militares, e abriram essa aqui, onde entra e sai os veículos. Aqui entra todo mundo que entra para o serviço, entendeu? Daqui a gente segue até o pátio interno, lá onde fica uma garagem, onde fica a banda de música, onde fica o almoxarifado, onde fica o antigo rancho, hoje é a copa, alojamentos. Dando continuidade, aqui fica a galeria dos comandantes que passaram aqui pelo 3º Batalhão. Dentre esses, todos que estão aqui, eu só não passei por 6 deles. Os demais, todos eu passei. Entendeu? Entrei no comando do Coronel Serpa, saudoso Coronel Serpa, e o subcomandante, o atual Coronel Deurlírio. Na época era o Capitão Deurlírio Pires de Lacerda. Entendeu? Daqui seguimos para a galeria, onde tem aqui o Coronel Deurlírio, entendeu? Aqui está os Fusquinha, que são os Corolla de hoje. Antigamente quem tinha um Fusquinha era como que tivesse um Corolla. A maioria vinha a pé, né? Para comprar uma bicicleta era a maior dificuldade, que a gente ganhava pouco. Aqui o coronel, na época, era coordenador da minha escola, o atual Coronel Fonseca, Coronel Deurlírio, Coronel Lino. Aqui está Cecília, Major Simone, Major Sampaio. Aqui é o Tenente Avelino. Aqui o saudoso Coronel Aguinaldo, Coronel Marconi, Coronel Plutarco, Coronel Jurandi, o Major Calixto, Coronel Douglas, Coronel Figueiredo, entendeu? E aqui estão uma coisa importante na polícia que criaram foi a inclusão das mulheres, que quando eu entrei em 82 não tinha. Foi muito importante as mulheres estar no meio do ciclo policial, entendeu? Importante mesmo. São coisas que o governo criou, que na época, muito importante. Aqui está o atual comandante-geral, Coronel Sérgio Fonseca, Coronel Campos, o atual comandante do 3º Batalhão, Coronel Isaú, e o comandante Major Nas, comandante do 12º Batalhão,
Catolé do Rocha. Aqui estão a turma do Proed, que coordena o Proed, Francileu, Mota, entendeu? Aqui fica o gabinete do comando. Aí minha esquerda fica a corregedoria. Aqui fica o quadro de galeria dos destaques do pessoal da Rádio Patrulha, que são destaques no mês, estão vindo para cá, a P5, P4, e em seguida em frente é a seção onde eu trabalho, que é o almoxarifado, aonde faz 29 anos que estou nela. Estou na GMR, em dia 4 de novembro desse ano, se Deus permitir, vai fazer 13 anos que eu estou na GMR. Fui para casa em 2011, praticamente nem fui, que em 2011 mesmo eu entrei na GMR. E estou com polícia, vou fazer 42 anos de polícia. Em 87 eu entrei aqui na CEMOTO e esse parte aqui não tinha calçamento, era chão terra de chão, né, barro. Aqui, onde hoje aqui era o canil, era a nossa oficina, né, aqui funcionava com de viatura. Vizinho aqui era a borracharia, o centro de Deus, que era uma caixa d'água para lavar o carro do Dick. E aqui também era garagem também, tudo aqui era garagem. Então era uma estrutura meio defasada, mas cada tempo com suas dificuldades, né? Nós sabemos disso. E eu quero dizer que era um tempo muito bom, foi um tempo muito bom, né? A gente construímos uma amizade. A garagem trouxe uma família, praticamente uma família pra gente, a garagem, né? Uma família. E tem muita história interessante aqui da garagem, né? Era uma equipe de 5, tinha um borracheiro, tinha um mecânico, o auxiliar de mecânico, e no meu caso eu entrei como lanterneiro e pintor, né? Mas só que aqui a gente faz tudo, né? Tinha um lavador também de carro, né, que era Ricardo, o mecânico era Etinho e Aranha, saudoso menor de Etinho, e Raimundo Binga, R. Medeiros, era o borracheiro. E naquela época a gente trabalhava muito, então eu quero aqui dizer que estou muito feliz de fazer esse registro, vai ficar na história do quartel. E o quartel para mim é a extensão da minha casa, né? Eu tenho mais tempo de quartel do que da minha casa. Eu respiro e vivo esse terceiro batalhão. Eu amo o terceiro batalhão, né? Minha continência e respeito a todos vocês, policiais militares do passado e do presente do nosso terceiro batalhão. Aniversariar é uma data que nos traz lembranças, memórias, e eu não poderia deixar de dizer como era o terceiro batalhão no meu tempo. Entrei na Polícia Militar em 91, agora no dia 1º de julho completarei, com as bênçãos de Deus, 33 anos. No instante se passa o tempo. A gente olha para frente e acha uma distância enorme, mas quando chega no objetivo, olha para trás e diz, parece que foi ontem. E realmente, no dia de ontem, lá em 93, quando já com quase 2 anos e pouco de Polícia Militar, fomos transferidos para o terceiro batalhão. Aqui chegando, encontramos um terreno fértil e promissor para que o terceiro batalhão tivesse sua própria banda de música. Na época eu era músico. E aí, através de alguns amigos, né, vale salientar aí o nosso hoje Sargento Agostinho, o Tenente Jonas, hoje Sargento Jair e outros que se eu for falar aqui, eu vou passar o dia todo comentando com vocês. Reunimos e aí, na época, o então Capitão Xavier nos propôs irmos a algumas prefeituras no qual ele tinha acesso, onde tinha bandas de músicas desativadas. E assim fizemos uma viagem no Agrale. É uma viagem confortável, né? Naquele Agrale. Fomos ao Vale do Piancó, em algumas cidades, e por intermédio do então Capitão Xavier, trouxemos instrumentos da banda de música daquelas regiões. E aqui foram convocados todos os policiais militares formados já, que trabalhavam em alguns destacamentos e companhias, e nos reunimos e começamos a ensaios. E aí nasceu a banda de música do terceiro batalhão, que hoje tanto abrilhanta o nosso estado, bem como todo o sertão aqui da nossa Polícia Militar e nossa Paraíba. Então, tive o privilégio de trabalhar como soldado, como cabo e chegar de volta como aspirante até a minha reforma
na cidade de Patos. Graças a Deus não estou reformado, mas estou à beira da reforma. E aí tive o privilégio também de comandar o pelotão de choque, comandar o pelotão da cidade, então o pelotão da cidade de Teixeira, de São Bento. Passei momentaneamente por Pombal, comandei a então 12ª CIESC, que passou a ser o 12º Batalhão de Catolé do Rocha. Como subcomandante e comandante, passei por lá 4 vezes, 2 vezes por Itaporanga, que todas essas cidades pertenciam, e Piancó também, pertenciam ao 3º Batalhão. Então, muito orgulho de ter sido forjado muito dos meus conhecimentos por vocês, meus amigos do 3º Batalhão, desde os comandantes que consegui viver com eles aqui, vivenciar, bem como todas as praças que tanto trabalham e têm valor junto com todo o oficialato. Parabéns, 3º Batalhão, que venham mais 52 anos, que a propósito, no dia 14 de maio, o batalhão completando os seus 52 anos e com 30 dias depois, 14 de junho, Coronel Campos também completa 52 anos de vida. Caveira, Sertão! Primeiramente, quero parabenizar ao 3º Batalhão, sediado aqui em Patos, pela alusão aos seus 52 anos. Tive uma trajetória de 18 anos dentro daquela unidade militar. Então, fui contratada pela Caixa Beneficente da Polícia, sediada em João Pessoa, para junto exercer a minha profissão como odontóloga na unidade do gabinete do 3º Batalhão. Então, tive assim a oportunidade de ter dias no meu trabalho que me dediquei com amor, com zelo, com carinho, atendendo a toda a corporação e seus dependentes. Em 2016, a Caixa Beneficente terceirizou os serviços de saúde. E então aí chegou o final da minha missão dentro daquela unidade, que tanto trabalhei, que tanto tive amor e que recebi também carinho e que considerava como uma família entre todos. Na certeza de que esse documentário será gravado e com satisfação faço isso em homenagem ao 3º Batalhão nos seus 52 anos, na certeza de que constituir sorrisos. O 3º Batalhão de Polícia Militar do Estado da Paraíba, com sede em Patos, foi criado no ano de 1961. Em 14 de maio de 1972 é que efetivamente tivemos a inauguração da sua sede atual, porque foi exatamente a adaptação do prédio que seria mais aproximado do propício, né, que era a Escola Alzani Lacerda. Então o governo preferiu construir um outro prédio para a Escola Alzani Lacerda e, aproveitando as suas dependências, fez as adaptações necessárias ao que até hoje nós temos como 3º Batalhão de Polícia Militar do Estado da Paraíba, com sede na cidade de Patos. E no âmbito das publicações, o nosso best-seller, que é o livro Patos de Todos os Tempos, que foi publicado recentemente, com 1.064 páginas distribuídas em 2 volumes, grande parte do que está historiado contempla exatamente o 3º Batalhão de Polícia Militar. Inclusive, começamos dos primórdios, né? Na fotografia que retrata a sede inicial, quando ainda 2º Batalhão, e trazemos, além de toda a galeria dos comandantes, a partir de Geraldo Carlos, que é o primeiro porque é interino, e do primeiro Geraldo Alves efetivado. Então nós sequenciamos todo esse material, trazendo também as fotos mais importantes, como a inauguração na revista As Tropas, como é mostrada na foto, com o governador Hernandes Sátiro, que veio pessoalmente fazer a inauguração ao lado do 1º Comando do Batalhão, e algumas figuras que efetivamente marcaram épocas, né, como o próprio Geraldo Carlos, na condição de pioneiro, e muitos outros que estão distribuídos em diversas imagens. Desde criança, eu acompanho a história do 3º Batalhão. Dentro desse acompanhamento,
nós tivemos a oportunidade de presenciar o quanto foi importante a criação desse batalhão para o desenvolvimento não só de Patos, mas da nossa região. Quantos homens e mulheres não passaram por este órgão tão importante e deram a sua contribuição, o seu trabalho, a sua dedicação e muitas vezes arriscando a sua própria vida para que nós tenhamos mais segurança, para que nós tenhamos mais tranquilidade dentro de uma realidade das mudanças que surgem durante o dia a dia. Então, nesse momento em que o 3º Batalhão completa 52 anos de fundação aqui no nosso município, eu quero não só trazer o nosso reconhecimento, a nossa gratidão, mas, acima de tudo, a certeza da contribuição que vocês estão dando para a nossa cidade. Não só em termos de segurança, mas também com projetos sociais, com ações na área de esporte, com compromisso do 3º Batalhão na realização do maior evento que existe no nosso município, que é o São João de Patos. Então, tudo isso nós presenciamos durante todo esse tempo, nesses 52 anos. Eu quero parabenizar a todos vocês que fazem o 3º Batalhão de Polícia Militar aqui de Patos. Não só os que estão hoje, mas a todos que passaram e que fazem parte dessa história. E que Deus possa continuar abençoando e dando muita força, muita coragem para que vocês continuem sendo essa instituição de respeito, mas acima de tudo, de compromisso com a segurança e com o cuidado da nossa população. Parabéns, um abraço a todos vocês que fazem o 3º Batalhão. Como não se emocionar ao falar do 3º Batalhão, principalmente quando eu paro para pensar que talvez eu só existo hoje por conta do 3º Batalhão, né? Em meados de 72, quando esse batalhão foi instalado aqui na cidade de Patos, o meu pai, né, o meu saudoso pai, saudosa memória, Coronel Alves, ele chegava aqui segundo tenente, como oficial, né, um dos oficiais pioneiros aqui na instalação dessa unidade. E aqui funcionava o que a gente chamava antigamente do Mobral. E a minha mãe, né, ela foi convidada para ser professora aqui no Mobral, no 3º Batalhão. E daí, né, nesse ajuste, né, de coisas, eles passaram a se relacionar e se conheceram e se casaram em virtude do 3º Batalhão. Se conheceram aqui dentro desse prédio. E aí, anos depois, né, estou eu aqui hoje, comandante do 3º Batalhão, sabendo que minha infância, né, ela foi permeada por memórias aqui dentro. A gente, nos idos de 85 a 88, meu pai foi subcomandante dessa unidade operacional e eu vivi aqui, né, com 5, 8 anos de idade, brincando literalmente dentro dessas instalações físicas. Então, me recordo que o 3º Batalhão foi minha primeira unidade, né, quando me formei aspirante e vim para o estágio, a primeira unidade que estagiei foi o 3º Batalhão. Então é uma unidade que eu guardo assim, um carinho muito especial, porque em tudo que a gente fala, em tudo que a gente remonta, me traz memórias afetivas, desde a minha infância até os dias de hoje, enquanto marco, principalmente porque hoje comandar a principal unidade do sertão paraibano, um dos maiores batalhões do estado da Paraíba, isso nos traz muito orgulho. Orgulho de saber que podemos fazer algo, estamos fazendo algo em prol de toda uma população, né, sertaneja e que precisam, né, mais do que tudo, do nosso engajamento, da nossa força motriz, da nossa dedicação, não somente enquanto comandante, mas como cidadão aqui da cidade de Patos e toda a região, né? Então, o 3º Batalhão, ele ocupa uma posição hoje que faz com que todo oficial, ele sonhe um dia sentar aqui no banco do comando.
porque traz essa perspectiva de projetar a nós enquanto comandantes, né? Essas perspectivas, a partir do momento que a gente trata e trabalha com uma tropa que hoje a gente enche os olhos e a boca para falar que é a melhor tropa do sertão paraibano. Não sou eu que estou dizendo, porque sou o comandante, mas quem já passou por aqui sabe que a tropa do 3º Batalhão ela é diferenciada. Então eu só tenho a louvar, agradecer a Deus, né, por estar hoje aqui sentado no banco do comando, fazendo a gestão e perpassando uma história de 52 anos, que esse ano, né, terá um marco histórico, que é onde estaremos demolindo a atual instalação e reconstruindo um novo prédio novo, com a aquiescência do nosso comandante-geral, Coronel Sérgio Fonseca, né, do nosso governador João Azevedo, e devidamente orientados pelo Coronel Douglas, que é o nosso comandante regional. Então, assim, um dos fatos marcantes aqui no 3º Batalhão foi quando a gente chega e em 2009, né, aqui enquanto capitão, a gente é convocado às pressas em casa para o acionamento do plano de chamadas, porque havia caído literalmente um dilúvio na cidade de Patos e muitas pessoas e também policiais estavam precisando da ajuda dos homens e mulheres aqui do 3º Batalhão. Então foi um cenário, né, as pessoas recordam disso, um cenário desolador aqui na cidade de Patos, onde muitas pessoas perderam suas casas decorrente da enchente que houve. E a gente precisou trabalhar, né, no socorrimento dessas pessoas. Me lembro que a gente chegou lá na Rua da Baixa e a gente teve que carregar literalmente uma senhora nos braços, né? Ela estava em cima de uma mesa, a casa toda inundada. E isso marcou, né? Porque assim, é muito difícil no sertão da Paraíba acontecer uma enchente, mas mesmo assim, o 3º Batalhão, os homens que aqui trabalhavam, e eu estava nessa data, enquanto capitão aqui, trabalhava na tropa de choque do 3º Batalhão. Nessa época o choque pertencia ao 3º Batalhão, né? E a gente trabalhou nesse resgate dessas pessoas, né? Muitas outras ocorrências aconteceram aqui, né? Mas essa foi bem emblemática e isso ficou marcada na minha mente enquanto uma ocorrência que guardou na figura dos homens que aqui trabalham, né, esse momento de resgatar pessoas, né, de ajudar a população sertaneja. Então, assim, isso mostra mais uma vez o valor que tem, né, essa unidade policial militar. Outra coisa que vale a gente relembrar, né, e dizer é que o 3º Batalhão ele sempre despontou no cenário, né, como o pai de todos, né? Quando eu digo pai de todos é porque ele tomava de conta, né, de toda a área do sertão paraibano. Então, muitas vezes a gente, enquanto tenente aqui, oficial CPU, a gente coordenava o serviço de cidades distantes, como Itaporanga, né? Tinham companhias isoladas, as companhias do 3º Batalhão era Itaporanga, era Princesa Isabel, Catolé do Rocha, né? Então, assim, todas essas cidades estavam sob a égide aqui do 3º Batalhão. Eu me recordo que na época só existiam 2 guarnições de raio de patrulha aqui na cidade de Patos, e a gente coordenava essas 2 guarnições, e a 3ª guarnição era a guarnição do oficial, do tenente, né, do oficial CPU. Então, assim, falar do 3º Batalhão hoje, para mim é muito fácil, porque literalmente eu nasci e me criei dentro dessa unidade, né? Fui criança aqui, fui adolescente, jovem oficial, saí aspirante, foi a minha primeira unidade. E eu fico muito feliz,
né, no dia de hoje, de poder estar montando essa história que a gente projeta, né, para o 3º Batalhão um futuro muito promissor. Eu tenho certeza, né, que existirá um marco histórico a partir desse nosso comando, quando a gente retira o 3º Batalhão da atual sede, onde aqui funcionou há 52 anos, e depois eu tenho plena convicção que ainda estarei em condições de vir assistir à reinstalação das novas instalações físicas, né, do novo ambiente reconstruído, né, moderno, para ser entregue a uma tropa que merece demais. Então eu só queria agradecer a Deus, agradecer a minha família, né, a minha esposa, meus filhos, os meus pais, né, por hoje ser o meu lastro para que eu possa ser o comandante que sou, né, para que eu possa ter a oportunidade, muitas vezes, a ausência de casa, muitas vezes deixar a esposa, filhos, muitas vezes, né, não ter aquele tempo disponível. Então a gente fica extremamente emocionado de poder estar vivenciando esses momentos nessa fase da vida enquanto gestor, comandante, e que eu tenho certeza que vai ficar marcado, né, e eternizado nas memórias. Quero louvar a Deus, agradecer a Ele e, como o profeta Samuel falou, né, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Então, obrigado, né, por estar vivendo esse momento. Parabéns ao 3º Batalhão pelos 52 anos de história. Parabéns a toda a tropa por terem construído essa linda história, por ter, né, e fazerem parte dessa história. E agradecer a minha família, a todos, né, de uma forma geral, direta e indiretamente, né, que contribuem para que o 3º Batalhão ele seja assim intitulado como o Guardião do Sertão. A todos vocês, a minha continência, o meu respeito, né, e a todos, né, o meu muito obrigado. Eu fico muito à vontade em falar do 3º Batalhão, dessa unidade tão importante para o sertão paraibano, né, para todos os patoenses, toda a região aqui do Vale das Espinharas. É uma unidade que a minha trajetória policial, eu posso dizer que iniciou desde criança, né? Afinal de contas, sou filho de policial militar e tive uma convivência muito próxima dentro do 3º Batalhão, né? Correndo pelos corredores, brincando dentro das viaturas, né? E naquela época eu me lembro muito bem que me chamava muita atenção a nossa banda de música, que sempre abrilhantavam e continuam abrilhantando os eventos. E o 3º Batalhão, para mim, se confunde com a minha história, né? É uma unidade muito importante para todos os sertanejos, importante para a Paraíba, né? É uma unidade muito abrangente, uma área territorial muito extensa, né? Faz fronteira com o estado de Pernambuco, com o estado do Rio Grande do Norte, né? E a fundação se deu no ano de 1961 e esse batalhão foi instalado aqui em 1972. Então conhecemos um pouco, né, por ter vivenciado bons momentos, grandes momentos, né, e hoje está aqui à frente do comando regional. Passa um filme na minha cabeça, dos meus familiares, né, porque foi a custo de muita luta, muita batalha, né, consegui chegar até aqui. E tive o privilégio também de comandar o 3º Batalhão no ano de 2017. Né, para mim foi um orgulho muito grande, né, porque ingressei na Polícia Militar em 1996 como aspirante e cheguei aqui no ano de 1998 como
tendo como primeiro comandante, à época, o Major Moraes, que foi um grande comandante, né? E estamos aqui para contar essa história, né, com muito orgulho. Né, o 3º Batalhão, por aqui passaram grandes homens, grandes profissionais de segurança pública que deixaram seus legados, né, desde o então primeiro comandante, o Major Geraldo Gomes, né, até os comandantes atuais que passaram por aqui, também deixaram a sua contribuição, o seu suor derramado por grandes feitos que fizeram à frente desta unidade. E aqui eu posso citar o nome do meu primeiro comandante que esteve à frente do batalhão, o Coronel Moraes. O Coronel Guimarães foi um grande comandante também do 3º Batalhão. O Coronel Almeida Rosas, né, o atual comandante, o Coronel Esaú, que faz um excepcional trabalho à frente desta unidade. E grandes profissionais também, como o Tenente Pereira, o Sargento Aciola, e em nome deles, registrar todo o legado deixado por todos os profissionais de respeito que passaram aqui pelo 3º Batalhão. Então, essa unidade se torna um marco, né, na história da Paraíba, na história da cidade de Patos, né, e grandes acontecimentos estão por vir, né, e nós podemos citar uma grande conquista que conseguimos, né, o comando da corporação conseguiu fazer com que o governo do estado se sensibilizasse e presenteasse a cidade de Patos com a construção de uma nova unidade, né, que está por acontecer, se tornará uma realidade dentro em breve, com a construção de novas instalações e trará melhores acomodações e mais dignidade a toda a tropa sertaneja para continuar fazendo o seu trabalho frente à sociedade, frente aos problemas de segurança pública, frente a toda a demanda de trabalho que temos aqui no sertão do estado. Então, parabenizar imensamente a todos que fazem o 3º Batalhão e deixar a nossa continência e o nosso respeito a todos. O 3º Batalhão, para mim, tem um significado especial, tanto na minha vida profissional quanto na minha vida pessoal. Pois aqui foi onde eu nasci e cresci dentro da nossa corporação. Porque em 1991 eu ingressei no curso de formação de soldados aqui no 3º Batalhão de Polícia Militar. Sobre o valor histórico, podemos remontar ao tempo da sua criação, há cerca de 52 anos atrás. Para poucos que não conhecem a história da corporação, o 3º Batalhão já foi a 2ª unidade do nosso estado. O 1º Batalhão era na capital e o 2º Batalhão foi instalado aqui na cidade de Patos. Depois que foi transferido para Campina Grande e criado o 3º Batalhão, que carrega o nome até hoje. Então, para todos nós que fazemos parte desta unidade simbólica do Alto Sertão da Paraíba, é muito importante estar podendo participar desse momento histórico de comemoração dos seus 52 anos de fundação. O 3º Batalhão tem uma história marcante, porque foi através dele que se desenvolveu todos os demais batalhões do sertão. Hoje são 6 unidades distribuídas na regional do sertão, que teve suas origens no 3º Batalhão. E a formação desses homens e mulheres que fizeram a história tem um significado especial, porque o 3º Batalhão também trouxe a oportunidade de jovens poderem ingressar na corporação, serem formados aqui, constituir família e, acima de tudo, fincar o sertanejo no seu devido local. E assim, quero parabenizar, louvar, agradecer a todos que fazem essa unidade até hoje pelos seus 52 anos
de criação. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a toda a sociedade da cidade de Patos, mas também a todos os municípios que são atendidos pelo 3º Batalhão. Batalhão este que no último dia 14 de maio completou 52 anos de existência. O 3º Batalhão, também conhecido como Guardião do Sertão, assim que foi criado, ele atendia a toda a região do sertão do estado da Paraíba, sendo uma grande referência para o sertanejo. Então, aos nossos policiais militares, que fazem parte do 3º Batalhão, os meus parabéns, os meus cumprimentos. É importante salientar que neste ano, por decisão do governador João Azevedo, o 3º Batalhão receberá uma nova sede e nos próximos meses toda a sociedade de Patos, mas sobretudo os nossos militares que trabalham no 3º Batalhão, terão um local digno e eu não tenho dúvidas que o trabalho que é muito bem exercido por nossos policiais militares será melhor ainda em relação a toda a sociedade do sertão. Parabéns ao 3º Batalhão.